Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, conforme eu disse ontem, estaremos ministrando durante esses dias aqui, apenas nessa segunda carta. Nós vamos ler a palavra do Senhor, portanto, nesse capítulo 4, do verso 1 ao 5. Com toda a reverência, atentemos para a palavra do Senhor. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém. Oremos. Ó Senhor, nós te damos graças por esse dia, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Somos gratos por essa palavra que é viva, que transforma e que salva, conforme acabamos de ouvir. Agora pedimos que por bondade, por misericórdia, o Senhor fale conosco. E que a Tua voz seja audível, discernível, que nós a compreendamos e que diante dela nos inclinemos no desejo de praticá-la. É o que rogamos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu devo lembrar o que disse ontem. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Desejava que o legado da fé fosse posto nas mãos de Timóteo. Mas ele está sabendo que Timóteo está passando por um momento difícil. E o desejo de Paulo é encorajá-lo. E nesse intuito é que ele mostre a Timóteo que o Evangelho, depósito que está em suas mãos, é poderoso, é virtuoso, é palavra inspirada de Deus. É poderosa para ensinar, para que o homem seja moldado segundo o caráter e a vontade de Deus. É proveitosa para repreender, a fim de denunciar os pecados mais ocultos e sutis. É proveitosa para corrigir, a fim de mostrar aos homens o caminho que se deve andar. É poderosa para educar em justiça, a fim de que tenhamos um estilo de vida propício aos santos que herdarão os céus. E ela também é proveitosa para nos aperfeiçoar. E a ideia aqui é nos tornar completos, satisfeitos, abundantemente abastecidos, cheios da graça. E também ela é poderosa, ela é suficiente para capacitar-nos
na realização da obra que Ele tem para as nossas vidas. Por tudo isso é que Paulo agora vai dizer para Timóteo: prega a palavra. Ou seja, depois de mostrar que a palavra é a resposta que o mundo precisa, ele diz: então, você só tem uma coisa a fazer, independentemente da época: prega a palavra. E portanto eu queria olhar para esse texto que acabamos de ler e pensar em 4 verdades fundamentais. A primeira, sobre a responsabilidade da pregação. A segunda, sobre a relevância da pregação. A terceira, sobre os desafios da pregação. E a quarta, sobre o preço que temos que pagar em prol da pregação. Amém. Ouçamos então a primeira questão: a responsabilidade da pregação, conforme está no verso 1 e na primeira parte do verso 2. O apóstolo Paulo diz assim: eu te exorto. Numa outra versão, conjuro-te, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. O sentido da palavra aqui, conjuro-te ou exorto, é de alguém que está diante de uma corte, prestando um juramento. Uma corte de justiça. E é assim que Paulo se sente ao chamar Timóteo à responsabilidade. Timóteo, eu e você estamos diante da corte do Todo-Poderoso. E eu desafio você a fazer este juramento. Juramento esse que eu fiz desde o dia que me encontrei com o Senhor no caminho de Damasco. Prega a palavra, porque dela é que depende o julgamento de todos os homens, dos vivos e dos mortos. A ideia aqui é a seguinte: a responsabilidade que cai sobre nós é incalculável, por 2 razões. A primeira delas, porque todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e responderemos diante dele o que temos feito ou deixado de fazer com esse tesouro que ele colocou em nossas mãos, que é o Evangelho. Então, dentre todas as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, certamente a mais importante de todas elas é o Evangelho. Porque dele depende o futuro da humanidade. Não apenas nessa vida, mas sobretudo depois dessa vida. A segunda razão é porque, visto que cada homem individualmente comparecerá diante do tribunal de Cristo e será julgado pelo Supremo Juiz, convém que eles ouçam do Evangelho. E, portanto, de ouvir ou não esse Evangelho, de crer ou não nesse Evangelho, depende o resultado desse julgamento. Por essas 2 razões é que Paulo diz: nós estamos diante do tribunal de Cristo no que diz respeito à nossa responsabilidade de pregar, mas também porque respondemos pelas pessoas, pela igreja e pelos que estão fora da igreja, que um dia também prestarão conta ao Senhor. Então, observe que a questão aqui é da maior importância. Aqui está em jogo o julgamento nosso e de todas as pessoas. E por isso, Paulo vai dizer: prega a palavra. E a ideia de pregue a palavra aqui é de um arauto. Era costume no mundo oriental que um rei ou um governador tivesse um arauto. Que era o arauto? Era alguém que recebia do rei
ou do governador uma mensagem e que tinha o dever zeloso e fiel de comunicar essa mensagem aos súditos do rei de maneira plena, sem diminuir ou aumentar. E, portanto, o que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, prega essa palavra como um arauto. Não deixe de comunicar a mensagem, porque ela não é a mensagem do imperador ou de um governador qualquer, mas é a mensagem do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Portanto, você não tem o direito de ocultá-la, você não tem o direito de alterá-la, você não tem o direito de torná-la mais atrativa, mais desejável. Simplesmente prega a palavra. E aí Timóteo deveria dizer assim: mas Paulo, outrora, era favorável. A gente saía por aí pregando, e a situação era outra. Agora não, você está preso. Existe uma onda de perseguição, seja por conta do judaísmo, mas seja também por conta do governo imperial que nós temos. E por que eu iria continuar pregando, se isso poderia culminar na minha prisão, como aconteceu com você? E é aí que Paulo diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Há duas palavrinhas aqui no grego que precisam ser entendidas. A primeira é eukairos, a tempo. E a outra, fora de tempo, akairos. Eukairos é o tempo favorável, o tempo da salvação, o tempo de colheita. É quando tudo está a favor. É quando nós somos convidados pelas escolas, pelas universidades, pelas pessoas, para que preguemos a palavra. E akairos é quando tudo é adverso. Perseguições, críticas, injustiças, quando há falsos pastores, falsos pregadores, falsas igrejas, que de alguma maneira suprimem o evangelho e se coloca contra aqueles que pregam o evangelho genuíno. Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: não importa se os tempos são favoráveis, eukairos, ou contrários, adversos, akairos. O papel do pregador é ser um arauto fiel. Afinal, você está diante de um juramento da corte do Todo-Poderoso, respondendo pelo seu ministério e pela vida de muita gente. Então, se é assim, prega a palavra, que ouçam ou deixem de ouvir. Amém? Meus queridos, isso significa dizer que não tem desculpa. Não importa se está chovendo ou fazendo sol. Não importa se os homens querem ouvir ou se não querem. E aqui não é a ideia simplesmente de um cara chato, que em todo canto ele chega, ele tenta introduzir o evangelho. Não, tem que ter sabedoria. A ideia é a seguinte: é que independentemente se você se sente confortável ou desconfortável, o que está em jogo aqui não é o conforto ou o desconforto do pregador, é a ordem que o dono da mensagem deu ao mensageiro: prega a palavra. Segunda questão que nós gostaríamos de colocar aqui é sobre a relevância da pregação. E isso está no versículo 2, na parte B. Corrige, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Esse texto é um pouco parecido com aquele do finalzinho do capítulo 3, em que Paulo fala da suficiência e do proveito das Escrituras, parecido com esses termos que ele usa aqui. E basicamente Paulo está dizendo que essa palavra é relevante, é eficaz, para produzir três coisas: correção, repreensão e exortação. E a ideia de corrigir aqui é persuadir os contrários a que creiam, os que fazem oposição, para que
entendam a verdade. Significa jogar luz sobre os seus pecados, retirar o véu de suas mentes obscuras, fazê-los repensar os seus pensamentos errôneos. Portanto, o ato de corrigir é um ato extremamente confrontador. Você não pode ficar na superfície. Você tem que ir exatamente no ponto. Você tem que tocar em pecados, porque o objetivo é trazer luz sobre as trevas. Segundo, repreender significa confrontar o pecador, deixá-lo frente a frente com a verdade, de modo que ele se torne indesculpável. Você sai dali e diz: eu estou com a consciência tranquila. Se ele for para o inferno, a culpa não será minha, porque eu cumpri o papel de um evangelista. Significa botar o dedo na ferida, espremer o caroço. A repreensão se propõe a ser um ato cirúrgico, em que o propósito é ir na raiz do problema, é cortar o mal pela raiz. Um exemplo disso é Davi com Natã. Esse homem é você. Um outro exemplo é Paulo com o apóstolo Pedro, em Gálatas 2, quando diz: você está sendo hipócrita. Direto. Isso tem que ter sabedoria, tem que ter amor, mas tem que ter autoridade. Senão o efeito é contrário. E é por isso que nós precisamos viver o evangelho. Porque a maior autoridade do pregador é quando o evangelho é a sua vida. Terceiro, a pregação do evangelho é poderosa para exortar. Aqui significa trazer para perto, aproximar o distante, oferecer auxílio, consolar, aconselhar, rogar. Portanto, o seu trabalho não é espantar, é aproximar o vizinho, a pessoa do ambiente do trabalho, da escola, da faculdade, da família, seja quem for. Essa exortação tem que produzir essa aproximação. Portanto, queridos, ao corrigir, o pregador está chamando a pessoa à reflexão, à razão. Ao repreender, ele está apelando à consciência. E ao exortar, ele dirige-se à sua vontade. E nesse objetivo, portanto, é que ele alcança o pecador. Queria dizer uma coisa: João Crisóstomo, dos pais da igreja, ele dizia o seguinte: a fonte jorra sempre, até mesmo quando ninguém vem beber. É assim também com a palavra de Deus. Você já viu uma fonte? Tem gente vindo pegar água, ela está jorrando. Mas se não tiver ninguém, ela continua jorrando. O pregador tem que ser assim. Vem gente querendo a água, ela está jorrando. Mas não tem ninguém, mas a fonte está jorrando. Porque o que ele faz é pregar o evangelho. E sempre que ele prega o evangelho, tem uma fonte jorrando. E essa fonte é Jesus Cristo, que jorra através da pregação genuína do evangelho. Porque, como vimos aqui nesse testemunho, há uma frase que me chamou profundamente a atenção, porque é uma coisa extremamente verdadeira. O evangelho não é apenas uma palavra que Deus comunica aos homens. O evangelho é Deus revelando a si mesmo. Por isso que o evangelho é confiável. Porque ele revela Deus. Se Deus é confiável, o evangelho é confiável. Se Deus é poderoso, o evangelho é poderoso. Se Deus é santo, o evangelho é santo. Se Deus é vivo, o evangelho é vivo. Se Deus permanece para todos sempre, o evangelho permanece para todos sempre. Assim, prega a palavra, corrige, repreende e exorta.
Quer queiram, quer não queiram, a tempo ou fora de tempo, a fonte tem que jorrar, porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai beber dessa fonte, e pecador vai se converter. Ora, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe uma coisa muito clara aqui. O papel do pregador é contracultural, é contracircunstancial. Se você observar esses três termos, corrigir, repreender, exortar, ele põe o dedo na ferida, mas ele se propõe a curá-la. O que significa isso? É que muitas vezes o pregador, ele faz aquele que está chorando ser consolado, mas ele leva aquele que está rindo a chorar. Isso é extremamente desconfortável, mas isso é o Evangelho. Primeiro o pregador abre a ferida, depois ele trata de fechá-la. Primeiro ele apresenta as ameaças da lei, depois ele apresenta as promessas da graça. Primeiro ele trata sobre as agonias do inferno, depois ele anuncia o gozo do céu. Primeiro ele trata sobre as maldições do pecado, depois ele ensina sobre as bênçãos do perdão. Primeiro ele explica sobre a queda de Adão no jardim, depois ele explica sobre a redenção de Cristo que conduz a Nova Jerusalém. Primeiro ele fala da condenação do pecado, em seguida ele fala da justificação mediante a fé somente. Assim, o pregador vê um crente piedoso chorando, lamentando pelos seus pecados ou pelas suas crises, e ele tenta consolar. Mas ele vê um ímpio alegre em seus próprios pecados, e ele o leva ao choro. E é por isso que o papel do pregador às vezes é extremamente indesejável, extremamente doloroso, porque ele anda na contramão da maioria, da cultura e dos desejos humanos. Meus queridos, como deve ser o trabalho do pregador então? Paulo diz que deve ser com paciência, com perseverança. Mas ele diz que deve ser com paciência e ensino. Esse é o modo como o pregador faz o seu trabalho. Paciência, sem desistir, sem se irritar, sem se desanimar, devagar e sempre. Mas para quê? Ele diz com todo o ensino. Convém que aquele que prega a palavra ensine. E qual é a ideia? Há duas palavras aí. Pregar é proclamar, é querigma. Ensinar é didaquê, é instruir, é discipular. E portanto, aquele que pregue, ensine. A ideia é esmiúce o Evangelho. Por isso nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós não podemos pregar o Evangelho se não sabemos manusear bem a palavra da verdade. E o grande reformador João Calvino, ao expor esse versículo sobre manusear bem a palavra da verdade, ele diz que a ideia é de um pai que está diante de uma grande mesa com muitos filhos. Ele pega o pão e sai esmiuçando, pedaço e colocando nas mãos dos seus filhos. Então é isso que o pregador faz ao ensinar. Ele reparte o pão e coloca na boca de cada um, para que os famintos sejam alimentados pelo pão que desce do céu. Portanto, ensina. É triste perceber que nós temos uma dupla crise nos nossos dias. Crise de pregação e crise de auditório. O que é que significa isso? Há muitos pregadores que já não pregam o Evangelho. Contam histórias, contos. Mas há outros pregadores que já não veem, já não têm auditórios. Porque mesmo que eles se preparem, as pessoas não querem mais ouvir. Nós precisamos de pastores que preguem. E precisamos de igrejas que amem a pregação. E esse é um desafio que está aqui. Terceiro lugar,
O terceiro lugar, nós encontramos aqui os desafios da pregação. Olha os versos 3 e 4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Ontem, o diretor nacional me deu um folheto, e eu li hoje pela manhã, que trata sobre a visão dos Gideões. E aí eu entendi, porque ele disse que a mensagem que eu preguei ontem à noite andava nessa mesma direção, da visão dos Gideões. Porque, meus irmãos, o que o texto está nos mostrando aqui, conforme também o capítulo 3, ministrado ontem à noite, é que haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Aqui está falando de gente que está dentro da igreja, mas que não suporta o Evangelho. Porque o Evangelho acusa os seus pecados, humilha o pecador, e ele não deseja isso. O fato é que diz que eles não suportarão a sã doutrina, porque eles desejam ouvir coisas agradáveis. O Evangelho gospel, que se popularizou no Brasil, ele tem uma característica: ele é terapêutico, ele é de autoajuda. Mas o Evangelho de Jesus nem é terapêutico, nem é de autoajuda. Ele não é terapêutico porque, sobretudo, ele confronta o pecador. Mas ele não é de autoajuda, ele é de ajuda do alto. Porque a autoajuda não salva o pecador. A menos que a salvação fosse segundo as obras, os méritos humanos, ele poderia ajudar assim nesse sentido. Mas só uma intervenção sobrenatural do céu, mediante o vento do Espírito, é que regenera o pecador e produz novo nascimento. Assim sendo, Paulo está dizendo, eles não suportaram a sã doutrina, eles querem coisas agradáveis, eles querem ouvir palavras que massageiam o ego, e por isso eles vão reprovar os pregadores, e eles vão ajuntar para si mestres que diga a eles aquilo que eles desejam ouvir. E nessa caminhada é que eles colocam comichões nos ouvidos. E eles se voltam para as fábulas. Contos, historinhas de criança. Porque o Evangelho se tornou insuportável. Paulo coloca isso de uma outra forma na igreja de Corinto. Ele disse, vocês só querem leite, não querem comida sólida. Mas ainda bem que queria leite. O problema é aqui. Em 1 Timóteo ele diz, eles apostatarão da fé. Apostatar da fé aí não é abandonar a fé como ato de crer. É abandonar aquilo que se crê. Ou seja, apostatar da fé é rejeitar a doutrina. O sujeito continua dizendo que tem fé em Jesus, invocando o nome de Deus, mas ele já apostatou da doutrina. E lá Paulo diz, eles apostatam da fé porque dão ouvidos à doutrina do demônio. Portanto, substitui a doutrina bíblica pelas dos demônios. Aí você diz, deve ser alguma coisa ocultismo. Doutrina do demônio necessariamente não é ocultismo. Doutrina do demônio é antropocentrismo, por exemplo. É um evangelho que visa não a glória de Deus, mas simplesmente a satisfação humana. Aqui Paulo está dizendo, eles trocam o evangelho por fábulas. De modo que os últimos dias já chegaram. Sabe qual é o problema desse evangelho? Ele não tem poder para santificar, não tem poder para salvar o casamento, não tem poder para produzir honestidade numa cultura corrupta. Esse evangelho não tem espiritualidade, não tem devoção, não tem temor de Deus. Esse evangelho terapêutico não produz isso. O evangelho que produz temor e tremor e que faz o pecador se prostrar diante do Todo-Poderoso
é o evangelho da cruz, do Cristo crucificado e ressurreto, que vive e reina para todo sempre. Última questão. O preço da pregação. Tem um preço. Se nós quisermos sair por aí pregando o evangelho, distribuindo essa literatura, tem um preço. E o verso 5 diz: tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo, você não espere que você vai conseguir realizar esse ministério se você não for extremamente sóbrio, sensato, equilibrado, lúcido. Em outras palavras, não se deixe embriagar pelos falsos profetas, não se deixe embriagar por um falso evangelho. Seja sóbrio. Foque na cruz, olhe para Jesus, e Ele vai te capacitar para você fazer esse ministério. Mas Timóteo, mesmo que você seja o mais fiel dos pregadores, o cristão mais autêntico e genuíno, mesmo que você esteja em orações santificadas, isso não garante imunidade contra o sofrimento. Sofre as aflições, porque exatamente por você fazer a coisa certa, você será alvo de perseguições. Quem quiser andar piedosamente, padecerá perseguições. Então, se for o caso, sofre as aflições. Sofre, Timóteo. Timóteo, para isso você vai ter que escolher. Se você quiser agradar os homens, talvez você vai desagradar a Deus. Vai ter momento que você não vai poder conciliar as duas coisas. E se você quiser honrar a Deus, você vai desagradar o homem. O que vai determinar se a sua pauta como pregador e como cristão é agradar a Deus ou agradar um auditório, é se você tem zelo pela glória de Deus. Timóteo, o seu ministério tem um propósito: é engrandecer o Deus Todo-Poderoso. O seu ministério não é que os homens ouçam o que eles querem dizer, é que eles ouçam o que Deus determinou para você falar. Então, Timóteo, cumpre o teu ministério de evangelista, ganha almas para o Senhor, leva pecadores aos pés de Cristo, Timóteo, porque é esse o propósito da pregação, e é isso que faz a diferença. Portanto, meus queridos, aqui nós estamos diante da responsabilidade da pregação. Nós precisamos nos esmerar. E eu estou colocando isso aqui pelo seguinte: embora esse texto seja dirigido especialmente a um pregador, a um pastor, a verdade é que o mandato de pregar o evangelho pertence a toda a igreja. E se nós queremos fazer isso de maneira aprovada pelo Senhor, a gente precisa da graça. Foi John Wesley quem disse: põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Então, nós precisamos de uma mensagem que seja no poder do Espírito Santo, mas nós precisamos de uma mensagem que seja fielmente bíblica, e é isso que vai transformar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é a minha história, não é o meu conto, não é o meu pensamento, não é a minha opinião, é o evangelho que transforma. A relevância da pregação, ela é tudo o que esse mundo precisa. Nós podemos ter políticas públicas, nós podemos ter mudança na segurança pública, a gente pode ter mais emprego, pode ter tudo, mas lembre-se, grandes países da Europa já passaram por grande prosperidade, e estão em grande prosperidade, muitos deles ainda, mas estão numa apostasia religiosa profunda. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Portanto, o evangelho tem a resposta, que é a economia, a política, a cultura não tem. O evangelho transforma o pecador, caído em Adão, e faz dele uma nova criatura. E quais são os desafios da pregação? Estamos aí no pós-modernismo, uma cultura pluralista, pragmática, relativista, e que tudo conspira contra a centralidade do evangelho, contra a ética do evangelho, contra os valores do evangelho, contra o propósito do evangelho, que é a glória de Deus. E nós temos que remar contra a maré, sabendo que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E o evangelho por si só, segundo a ação do Espírito Santo, é operante,
é eficaz. E por fim, o preço da pregação. Custa o que custar. Doa em quem doer. Prega a palavra. Seja um arauto. Porque mesmo que padeçamos aqui, a recompensa eterna é incomparável. E essa é a nossa terceira mensagem. Exatamente amanhã, sobre como Paulo encerra o seu ministério. De que maneira nós esperamos estar diante do trono do Senhor para prestarmos conta do ministério que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um poderoso avivamento para que a gente pregue esse evangelho no poder do Espírito Santo. Amém e amém.